Olá, povão, tudo bem? Hoje é um vídeo muito diferente. Eu estou aqui com a Flávia Marçal, com a professora Sueli Menezes, já vou apresentá-las. Nós vamos falar sobre o parecer do Conselho Nacional de Educação para a Inclusão Escolar da Pessoa com Autismo. É um parecer muito importante, vocês vão entender a natureza. Mas antes, deixa eu começar apresentando aqui a professora Sueli Menezes, que é a conselheira do Conselho Nacional de Educação já há muitos anos. Estou aqui na casa dela, né, no Belém do Pará. E ela foi a relatora, né? Ela é a autora do parecer que houve uma série de pessoas que colaboraram, ela vai explicar direitinho, tá bom? Então vou passar a palavra para ela aqui, professora. Muito obrigado, em primeiro lugar, por me Certo, receber aqui. Flávia, muito obrigada. É uma alegria poder estar falando com as pessoas que lhe acompanham. Essa temática quando se fala em autismo, hoje é uma das demandas mais solicitadas para o Conselho Nacional. E como é que o Conselho Nacional funciona? O Conselho Nacional de Educação. Ele atende demandas. Ele atende pedidos do Ministro da Educação, do Ministério da Educação, das Secretarias de Educação, mas eles atendem o seu pedido da mãe, do pai, do professor, que lida com o autismo e que tem a natural dificuldade de lidar com uma situação que ainda não está clara nem para o mundo inteiro. Então, o Conselho Nacional, considerando muitas demandas, apontando as angústias, as dúvidas, as diversidades de opiniões sobre o transtorno do espectro do autismo, decidimos então fazer o que nós chamamos um parecer orientador. Nós temos lá no Conselho pareceres normativos que é pão, queijo, queijo, olha, para cumprir, é isso. Sai uma resolução e diz sim e não. E temos pareceres operacionais, que a gente chama, que diz como é que tem que fazer. E o que nós chamamos hoje de parecer orientador, que, na verdade, ele traz uma conotação técnica, uma conotação científica diferente, porque nós trouxemos. Eu convidei e fui acolhida magnificamente por 10 especialistas em educação especial voltados para a questão do TEA, voltados para a vivência e as experiências e as sofrências do autismo. Esse grupo, então, reunido, com muitas discussões, com muitas brigas, porque são todos poderosos, buscamos consensos. Consensos importantes, dentre as questões que ainda não estão muito qualificadas cientificamente no nosso país, mesmo que já tenha avanços em outros países, principalmente nos Estados Unidos, mas a nossa realidade ela precisa ser trabalhada no chão da escola, com as vivências e com as evidências que nós somos capazes de observar e anotar. E aí saiu um parecer que nós chamamos orientador, que vocês vão ter que ter paciência, porque ele tem 80 páginas. Porque não dá para falar de autismo sem falar de uma série de coisas que dão sustentação. As normativas, as evidências, as melhores experiências que a gente pôde aquilatar para apresentar para vocês. E é com muita alegria mesmo que nós esperamos que esse parecer ele seja uma ferramenta de trabalho para as escolas, que ele seja uma iluminação para o pai. Quando estiver confuso, sem saber exatamente o que fazer, para quem recorrer, esse parecer vai estar disponível nas redes para que se possa, inclusive, conversar. Porque o Conselho Nacional não vai parar agora, esses meninos pesquisadores não vão parar agora, e já abrimos esse mesmo grupo a discussão que também nos pareceu muito relevante. O autista que está na universidade, né? Esse autista que tem várias conotações, ele está misturado com múltiplas deficiências ou com altas habilidades. Então, esse é o foco do nosso trabalho para os próximos meses e que eu fiquei muito feliz porque todos os nossos pesquisadores convidados aceitaram o convite. E nós vamos estar à disposição. De vez em quando o Célio pode nos chamar a mim, a Flávia, que participamos diretamente. Esses 2 meninos aqui foram suporte. Mas a Adriane Menezes, que é uma pesquisadora lá de Roraima, eles 3 foram
que a gente chama um núcleo duro. Aquele núcleo de assessores que nunca ficaram longe de mim, nunca me abandonaram na hora em que nós precisamos dar respostas à sociedade. Não está completo esse parecer. Tem áreas que ainda estão nebulosas, mas nós vamos continuar estudando e queremos continuar recebendo as demandas de vocês para apontar, para que vocês possam apontar os melhores caminhos das futuras pesquisas. E a professora falou nunca, né? E ela falou, mas bom, talvez você possa pensar, né? Pô, foi só a escrita do parecer? Não. Na verdade, essa comissão que a professora liderou é uma comissão que está trabalhando há 5 anos, né? Então, na verdade, foram várias demandas, vários processos. Esses 10 foram os que trabalharam agora nesse parecer, mas no decorrer desse processo, na verdade, foram centenas. Mais de 100 que foram ouvidos em todos os processos. Pessoas estudiosas, pesquisadores, voluntariamente, que se predispuseram a doar o seu tempo para a discussão de temáticas. Saiu agora Altas Habilidades, ou Superdotação, e o TEA. Mas tem um longo caminho a percorrer ainda. Nós estamos trabalhando. Inclusive, esse vídeo aqui está sendo publicado desmonetizado, mantendo esse caráter de não monetizar nenhuma dessas relações, né? Para vocês saberem aí, você não vai ter propaganda no meio, né? E a base, digamos assim, a principal articuladora, né, desse caminho e a base jurídica, quem fez foi a Flávia. A Flávia é mãe também de uma criança com autismo, como eu sou pai, né? E já era uma militante da área e tem se destacado aqui no Pará. O Pará tem feito muitas coisas muito, muito legais, muito importantes. E aí ela participou durante todo esse processo conosco. Ela é advogada, ela fez o doutorado dela em Ciências Sociais, é professora da UFRA, que é a Universidade Federal Rural da Amazônia. Então ela vai falar dessa composição, dessa base jurídica do documento. Então, meus amigos, esse foi um grande desafio para que nós pudéssemos caminhar. Quando nós começamos a pensar quais seriam as bases estruturais desse trabalho, nós viemos para a área jurídica porque nós entendemos que nós precisávamos partir daquilo que já trazia segurança, tanto para os sistemas educacionais, quanto para as famílias, quanto para todas as pessoas que atuam dentro da área da educação, inclusive Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunais de Justiça. Aqui a gente também acredita que esse documento vai ter uma força muito significativa, justamente porque auxilia nesse processo de uniformização dos entendimentos que nós temos até a presente data. Eu acho que um ponto muito importante que a gente precisa colocar, que já foi colocado pela professora Sueli, pelo Céu, mas que eu gostaria de reforçar, é que este não é um documento acabado. Este documento, ele reflete a realidade jurídica que nós temos hoje. Então, é muito importante que você que está nos assistindo, se daqui a algum tempo assistir esse vídeo novamente, consulte a data em que esse vídeo foi publicado, consulte o momento em que esse parecer foi publicado, porque ele reflete esse momento jurídico que nós temos hoje e que, sim, neste momento que nós estamos publicando, ainda existem muitas lacunas sobre determinadas áreas. Um dos temas, por exemplo, é a questão do apoio escolar, do acompanhante especializado, que é um campo que está sendo muito discutido e que a gente aponta algumas possibilidades dentro do documento. Mas quando nós falamos das bases jurídicas, nós tivemos uma atenção especial, primeiro, ao Decreto 6949 de 2009, porque no Brasil ele, inclusive, tem força de emenda constitucional e ele internaliza a Convenção de Direitos da Pessoa com Deficiência no Brasil, que é uma base muito significativa, e tomamos também como base a Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 13.146 de 2015, além da Lei 12.764 de 2012. Nós tivemos uma atenção especial com as legislações federais, porque elas são aquelas que nos dão uma maior uniformização, porque entendemos que o sistema jurídico no Brasil ele é diverso e, portanto, nós temos sim a autonomia dos municípios e do Estado para legislar sobre a sua base educacional. Então, portanto, como nós não conseguiríamos ter fôlego para abordar todas as leis municipais e todas as leis estaduais, o nosso recorte técnico metodológico do ponto de vista jurídico foi trabalhar em cima das legislações federais. E vocês vão perceber que isso tem um impacto bastante significativo, por exemplo, quando a gente fala dos instrumentos de planejamento educacional, que depois o Luciano vai falar um pouco sobre isso. Mas a gente quer trazer para vocês que houve sim todo um estudo técnico-jurídico para que esse documento ele tivesse uma base legal que pudesse auxiliar na pessoa que está utilizando esse documento, seja para mediar uma situação dentro da escola, seja para que você, que é do sistema, organizar
a sua escola, ou organizar o seu conselho, como o conselho, por exemplo, pode utilizar esse documento. A gente quer trazer para vocês essa metodologia que foi baseada numa ideia de compliance inclusivo. E o que é esse compliance inclusivo? Essa é uma temática que eu tenho trabalhado muito aqui no Brasil. O compliance, ele vem dessa ideia de estar em acordo com a legislação, e era isso que a gente percebia visitando muito dos sistemas, escolas e conversando com os pais. Muitas vezes, aquilo que a família almeja, ou aquilo que a escola almeja, ou aquilo que o sistema almeja, tem a ver com a sua percepção do que é a educação, mas não necessariamente está identificado com aquilo que a legislação define como uma relação de direitos e de deveres. E foi por isso que nós nos preocupamos em trazer dentro desse documento aquilo que estava de acordo com a legislação, inclusive com uma perspectiva de gestão de riscos, ou seja, partindo do pressuposto de que quando nós atendemos aquilo que a legislação determina, nós temos um risco menor, tanto para as famílias, quanto para a pessoa com autismo, quanto para os sistemas, e é isso que a gente quer, que a gente tenha um ponto de partida onde todos estejam numa situação de possibilidade de discussão desse direito para que a gente possa avançar. Então, nosso ponto de partida é aquilo que a legislação determina como direito da pessoa com autismo, e foi esse o nosso principal ponto de partida. E agora falando dos aspectos técnicos orientadores, né? Só para lembrar, aqui, nós estamos aqui por uma questão de nos encontrarmos em Belém, mas isso foi um trabalho feito por todas as pessoas, né? Um grupo grande. No documento tem todas as pessoas que contribuíram, então vocês podem consultar o nome de todas as pessoas. Eu estou falando de coisas aqui que outras pessoas também escreveram, para deixar claro esse caráter coletivo, né? Sob a tutela da professora Sueli. Então eu vou destacar aqui, na minha opinião, quais são os eixos centrais técnicos desse documento, né? O documento, ele direciona o município ou o estado, dizer como você poderia organizar a relação da educação inclusiva atendendo a esse compliance inclusivo. Então tem alguns pontos centrais, e eu vou destacar 3 aqui. O primeiro diz respeito a uma coisa muito fundamental, que é o plano educacional individualizado. Esse instrumento norteador, que ele é fundamental. Em outros lugares se chama de outros nomes, se chama de PDI ou de PAI, mas é o mesmo documento, né? Então, o PEI, ele não está em nenhuma legislação, uma norma específica descrevendo no Brasil. No entanto, como a Flávia disse, né, o Brasil é signatário da Convenção Internacional de Direitos das Pessoas com Deficiência, a emenda constitucional. Isso está na descrição dos comentários da ONU sobre esse documento. Portanto, o PEI, ele é fundamental, a gente não tem a menor dúvida em relação a isso. Mas era difícil para as famílias discutirem esse direito e para os sistemas terem uma base de como se faz isso. Então lá a gente descreveu o que é o PEI, como se faz o PEI, o que deve ter dentro de um PEI, quais são os aspectos que tem que estar dentro de um PEI. Então aquilo ali tudo diz respeito a garantir os processos de aprendizagem e o bem-estar do indivíduo, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, que eu inclusive falei recentemente disso, que é o protocolo de conduta, né? Que a gente fazer essa análise do indivíduo, entender quais são as suas fragilidades, aquilo que ele é mais forte, aquilo que pode eventualmente produzir sofrimento, e a gente descrever isso de maneira a produzir mais segurança e um contexto para a gente ensiná-lo. Então, o PEI está muito bem descrito nesse documento, né? E isso vai ser, talvez, uma das coisas mais importantes aqui. A segunda coisa é o paradigma das práticas baseadas em evidências. Nós estamos vivendo num período em que esse debate é muito intenso, né? Inclusive durante a pandemia, porque nós começamos esse trabalho antes da pandemia, 2019 antes. Durante a pandemia, a Flávia mandou várias decisões judiciais que o judiciário dizia, olha, o Estado brasileiro deve pautar a sua ação por evidências científicas, né? A decisão falava da ação do Estado, não é só da saúde. Então, esse debate vem crescendo por conta disso e agora claramente identificado aqui como paradigma. Então, tem lá a descrição hoje de quais são as práticas baseadas em evidências. Até a Flávia notou muito bem que o documento ele tem uma temporalidade, ele é agora. E depois sai outras, e aí pode-se fazer outras emendas, outras coisas, né? Então tem uma descrição para ser bem diretivo realmente para o sistema, poder fazer isso, aponta esse paradigma que esse é o ideal que a gente utilize. Então esse é o segundo ponto importante. E o terceiro, que eu considero importante, é apontar um itinerário formativo para o acompanhante especializado e para o professor de sala de recurso. Então isso eu acho que é uma coisa das mais relevantes, porque não está claro o que ele precisa aprender para ser um acompanhante especializado, como diz a lei, né? O que ele deve aprender? Qual é o conteúdo? Então a gente fez essa descrição baseado nessa literatura
brasileira, internacional, literatura científica, e também o professor de educação especial. Então, eu acho que esses 3 pontos, eu diria que são assim o cerne, o coração nevrálgico do documento, e a gente está muito empolgado que seja relevante para a família. Uma coisa, essa é outra coisa que a gente tem que falar. Como a gente colocou a família como protagonista nesse processo, né? Ela ter esse plano educacional individualizado, ela participar, o indivíduo deve ser ouvido, o indivíduo com deficiência, com autismo, deve ser ouvido no processo, a sua família deve ser ouvida e deve compor esse processo avaliativo, deve compor o PEI, ele deve receber isso. Então, essa transparência com a família, essa relação de parceria com a família, eu acho que também é um outro ponto forte desse documento. E eu queria até ressaltar, mais uma vez, algumas pessoas perguntam pra gente, mas ok, existe uma discussão sobre essa participação da pessoa com autismo, sobre a questão da autonomia, a participação das famílias, e eu volto a dizer, nada aqui foi apenas uma opção pessoal, porque nós acreditamos numa linha determinada que segue isso. A questão da participação, ela é um pilar do direito à educação previsto no artigo 27 e 28 da LBI, em que o direito à educação da pessoa com deficiência tem 4 pontos: acesso, permanência, participação e aprendizagem. E quando a gente fala dessa participação, a gente está se referindo a quê? A pessoa com deficiência, porque nós partimos do pressuposto da sua autonomia, da sua plena capacidade de participação e no seu impedimento, ou ainda, por exemplo, quando se tratar de uma criança que não tenha toda, né, sua autonomia, inclusive que esteja resguardado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever da família fazer essa participação. Então a gente quer sempre deixar isso muito claro. Todas as bases que são defendidas dentro do parecer estão, na verdade, destrinchando, estão colocando em prática aquilo que já está na legislação. E o pilar da participação, eu acho que foi um dos grandes ganhos da Lei Brasileira de Inclusão, porque já se falava bastante da questão do acesso, da permanência e da aprendizagem, mas a questão da participação, ela está muito clara dentro desse documento. Inclusive, quando a gente fala de acesso, a gente não está pensando só em matrícula, a gente discute, por exemplo, a questão da formação de turmas. Então, sim, qual é o limite de pessoas com autismo que pode ter na sala, se pode existir esse limite. Quando a gente fala de participação, ok, é importante, o nada sobre nós sem nós, mas como que eu vejo isso? Como que isso vai estar dentro de um PEI? Então, por exemplo, nós colocamos a questão da recomendação de que o PEI passa a ter validade a partir da assinatura da família, a partir da concordância da família. E isso é muito importante dizer, não é somente para resguardar o direito da pessoa com autismo, que é a nossa prioridade, mas também para resguardar a escola, para que haja realmente um trabalho colaborativo entre famílias e escolas. E a gente traz os instrumentos jurídicos para que isso se torne realidade. Então, da gente é muito importante quando a gente pensa, né? A gente partiu do que estava na legislação e foi pensando como que isso se transforma em realidade no chão da escola. Exatamente. E aí, só quero encerrar dizendo, né, que um documento como esse, tecnicamente tão elaborado, um documento de 80 páginas, cheio de detalhes, é muito difícil você, claro, ter consenso, é tudo muito truncado, é muito difícil. E você produzir esse consenso e aprovar por unanimidade no Conselho Nacional de Educação é uma coisa extraordinária. Isso aí só foi possível porque a professora Sueli é uma pessoa com um grau de articulação. Uma embaixatriz. Uma embaixatriz, exatamente, né? Um nível de diálogo, a disposição para o diálogo, de incorporar esses debates e a confiança que o Conselho Nacional deposita nela, porque sabe da o histórico do trabalho dela, né? De tudo aquilo que ela já produziu e o respeito que ela tem pelas partes que são movidas nesse processo. Então, fica mais uma vez, professora, a minha toda admiração pela senhora por todo esse trabalho. De nada adianta a gente ter um poder de articulação muito grande se você não tem pessoas a serem articuladas, que se permitam ser articuladas. E isso não fica só entre os pesquisadores. É muito importante também a participação de cada um de vocês que vivem no seu cotidiano, dúvidas e precisando muitas vezes de inspiração, trocar ideias. Nós lá acolhemos desde a cartinha do pai ou da mãe ou da avó até a carta do ministro da Educação, com a mesma importância. Então, eu quero me disponibilizar aqui, agradecer muito a esses meninos que se dispuseram. Eu digo que são todos meninos porque eu sou muito mais velha do que eles têm mais é que me respeitar. E aí, agradecer muito isso, porque sem essa predisposição de ajuda, esse movimento de acolhimento de uma ideia, nada acontece. E nesse país está precisando acontecer um monte de coisas. E nós vamos seguir. Venham conosco.
E eu queria também deixar aqui toda a minha gratidão. Eu tive a oportunidade de estar algumas vezes junto ao Conselho Nacional de Educação. Posso dizer, não só do empenho da conselheira, mas também de todos os conselheiros. Eu tive a oportunidade de ser procurada, na verdade, né, por vários conselheiros que queriam entender mais sobre o autismo, queriam dar suas contribuições. Queria agradecer também ao nosso presidente, Luiz Roberto Lizacuri, também, que teve um grande apoio à aprovação desse documento. Toda a participação dos conselheiros foi muito significativa. Eu não poderia deixar aqui também. Nosso presidente, na verdade, foi decisivo. Foi. Que ele dá uma ordem, pode ir em frente que eu aguento o tranco. Então vamos lá. Já contamos. Eu senti esse apoio dele em todos os momentos, uma pessoa muito, muito clara, muito decidida, foi muito importante mesmo. Então, acho que em nome, não só em meu nome como pesquisadora, mas em nome de todas as famílias de pessoas com autismo, que eu tenho certeza que eu e o Luciano, de alguma forma, representamos, a gente queria agradecer ao Conselho Nacional de Educação por ter nos convidado, por ter ouvido as famílias. Conselho que agradece. E por ter deixado as portas abertas e saber que a gente continua contando com o Conselho, que continua de portas abertas, como eu disse, e como a conselheira reafirmou, não só para nós que temos esse vínculo de pesquisa e de trabalhos acadêmicos, mas também para toda a sociedade, para todas as famílias que vão encontrar sim no Conselho um anteparo, uma porta aberta, uma mão amiga para esse diálogo. E eu quero, inclusive, para finalizar a minha fala aqui, devolver para a senhora para fazer esse fechamento, falar de uma frase que nos mobilizou muito durante esse trabalho. Eu tive a honra de alguma forma, capitanear, então era aquela a que ficava toda semana, pessoal, reunião, tal dia, tal horário, vamos entrar. E as nossas reuniões eram semanais. Então, eu queria dizer que nós sempre nos perguntávamos, né? Se não formos nós, então quem? Porque nós que estamos aí, muitas vezes, fazendo essa correlação entre famílias, a gente tem aqui, eu tenho, por exemplo, o Grupo Mundo Azul, então eu escuto as mães que recebem negativas, eu escuto os sistemas educacionais que não sabem como fazer esse processo, e ao mesmo tempo nós tínhamos a oportunidade de fazer alguma coisa. Então, nós perguntávamos, né? Com toda a humildade possível, ciente das nossas limitações, mas também ciente de que era necessário fazer alguma coisa. E, ao mesmo tempo, a gente também pensava, né? Quando falávamos sobre as dificuldades, mas a gente não tem consenso sobre isso. Mas será que essa é a melhor decisão? Mas nós pensávamos que se não for agora, então quando? Então foram as duas perguntas que sempre nos mobilizaram, que nos fizeram seguir em frente, além de todo o apoio de vocês, que é sempre muito importante. Eu sei que muita gente vai dizer assim, poxa, mas eu só coloquei uma palminha lá no comentário, mas eu só mandei uma mensagem dizendo que iniciativa legal, ou que bacana. Mas é a força que as famílias, que os pesquisadores, que as outras pessoas trazem pra gente, que faz com que a gente continue seguindo em frente sempre. Então, nosso muito obrigado, meu muito obrigada a todos vocês que nos apoiaram. E eu vou passar a palavra para a professora Sueli para que ela possa fazer esse encerramento. Nós estamos juntos, e isso é muito importante. Percebendo cada dimensão da nossa vida, o que nós podemos fazer para, juntos, resolvermos essas questões, essas demandas que nos desafiam. O autismo é um desafio do nosso tempo, mais do que nunca. E nós estamos começando agora a perceber que nós podemos ajustar, podemos compartilhar, podemos somar para que nós possamos nos ajudar. Então estamos juntos. Contem conosco. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço. Tchau para vocês. Compartilhem com todos os professores, gestores educacionais, para outras famílias, para todo mundo ficar ciente, né, desse caminho que a gente está trilhando aqui. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.